Então, pessoal, eu vou responder aqui o pergunta, não é? Do Gabriel Alves Reis. Muito obrigado, meu irmão. Valeu mesmo pelo comentário aqui, pela pergunta. Ele comentou num vídeo que foi sobre os últimos comentários do canal. E o assunto que ele traz aqui realmente para alguns, talvez seja algo muito polêmico, né? Especialmente nos tempos de hoje, esse assunto é realmente polêmico. Mas vamos lá. Ele fala: graça e paz, pastor Ademir. Estou aprendendo bastante com seus vídeos. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém, meu irmão. Eu gostaria de lhe perguntar biblicamente sobre um assunto polêmico e amplo. Qual é a posição reformada a respeito de um casal evitar filhos? É pecado o controle de natalidade? Anticoncepcionais são abortivos? É doutrina católica ser aberto à vida ou reformada também? Desde já agradeço, pastor. Gosto muito do seu trabalho humilde e zeloso. Abraços. Muito, muito obrigado mesmo. Então vamos lá. Primeiro de tudo, é muito importante compreender. Eu não vou precisar ficar citando versículos bíblicos aqui, porque eu penso que tanto o irmão como também todos aqueles que estão assistindo, não é, sabem muito bem, tá bom? Sabem muito bem que a Escritura Sagrada, ou, para ser um pouco mais claro, como que Deus, não é, trata essa questão de filhos, como que Deus trata a questão, não é, da família. E nós vemos que na Escritura, não é, nós temos um princípio, nós temos um padrão, nós temos um objetivo muito claro com relação à família e com relação aos filhos. Então, filhos na Bíblia são importantes demais. São importantes demais, certo? E se você for analisar bem, toda a história da redenção está ligada a isso. Então, a natalidade na Escritura, não é, está elevada a um nível muito alto, certo? Muito alto. Então, basicamente, tudo com relação à história da redenção depende de um nascimento, né? Ou seja, desde a queda, a promessa de Deus para a salvação, não é justamente o nascimento de um filho, do seu próprio filho, não é? E durante toda a história do povo da aliança, não é, filhos sempre foram muito importantes. Não é? Impensável, não é, a questão de haver um tipo de rejeição com relação aos filhos. Porque os filhos sempre representaram esperança, não é, no povo da aliança, no contexto da Escritura Sagrada. Filhos são tão importantes que, pensando, por exemplo, em Cristo, ou seja, o nascimento de Cristo como grande promessa de redenção, mas também, não é, pensando no próprio pacto, a própria natureza da aliança em si, não é, Deus chama Abraão, por exemplo, e ele faz aliança com os filhos que nem haviam nascido ainda. Entende? Justamente porque filhos são colocados, não é, como uma herança de Deus na aliança, uma grande bênção do pacto, não é? São os filhos. Então, não tem como alguém justificar, por exemplo, não é, a, a rejeição dos filhos, da abundância de filhos, com a Escritura Sagrada. Para a pessoa chegar a uma conclusão de que não é necessário filhos mais, filhos não são tão importantes, e ter uma visão negativa sobre isso, não é? Essa pessoa não pode usar a Bíblia, porque a Escritura não dará base para isso de jeito nenhum, muito pelo contrário. Não é? Ao estudar a Bíblia, ao ler a Escritura Sagrada, não é? Você vai notar grande ênfase com relação aos filhos como uma bênção. Não é? Então, para o povo de Deus, especialmente para a igreja, isso deveria ser algo caro, né? Lamentavelmente, parece que os cristãos eles estão cada vez mais sujeitos, né, às ideologias do mundo, né, às filosofias mundanas, e eles preferem as orientações, digamos assim, os conselhos daqueles que não fazem parte do povo de Deus. Embora Deus diga em sua palavra que filhos são uma bênção, uma herança do Senhor, ainda assim as pessoas estão muito mais sujeitas, não é, submissas à opinião de sei lá, profissionais, psiquiatras, psicólogos, não é? Gente que trabalha com essa área. É um absurdo, né? O abandono que nós vemos no cristianismo, né? Dos cristãos, no caso, da Escritura Sagrada, substituindo ela, não é, por opiniões de filósofos. Basicamente é isso, tá? Isso é triste demais, certo? Então não se justifica. A Escritura só nos dá base para filhos, ok? Esse é um ponto inicial. Mas você pergunta aqui, então qual é a posição da Igreja Reformada a respeito de um casal evitar filhos, tá? Então, uma vez que eu falei sobre isso,
a respeito de como a Escritura aborda a questão dos filhos, né? Da natalidade em si como sendo uma grande bênção da aliança, nós reformados temos uma característica muito importante, né? Alguns acabam, por exemplo, tentando minimizar, não é, a beleza da fé reformada, da doutrina reformada, falando somente de soteriologia, né? E, na boa, a soteriologia reformada, eu sei que pode ser até empolgante levantar os ânimos, mas é apenas uma, não é, fração, digamos assim, da grande teologia reformada. Quando nós pensamos em salvação, né, se vamos colocar isso como sendo algo caro para nós, né, é óbvio, isso é fato, mas não há como pensar sobre a salvação, não é, sem, por exemplo, compreender a aliança. Não é? Então, para nós, a doutrina da aliança, nesse sentido, né, o entendimento do pacto está totalmente ligado à salvação. Deus salva, não é, pessoas a quem Ele escolheu, não é, na eternidade, e Ele escolheu para ter uma aliança com essas pessoas em Cristo. Né? Então, não tem como separar a salvação da aliança. E pensando na questão da aliança, né, isso já toca em tudo aquilo que eu falei anteriormente, que é a questão, não é, dos filhos, por exemplo, serem uma bênção no pacto. Né? Lá fora, eu até entendo que as pessoas não deem valor nesse sentido para os filhos. E por isso que é tão fácil para o mundo de hoje aceitar, né, ideologias de abortismo, ou então de simplesmente evitar filhos. Mas dentro do contexto de uma igreja reformada, não é, isso não pode ser normal. Eu não estou dizendo que não haja membros de igrejas reformadas que pensem assim. Eu não duvido não, de jeito nenhum. Né? Disso eu não tenho como ficar defendendo os membros das igrejas reformadas, né, nesse sentido. Não tem como. O que eu tenho como defender são as nossas doutrinas. Não é aquilo que nós ensinamos como prática, mas não tem como monitorar isso. Agora, é princípio nosso. Não é? Se nós estamos falando de aliança, de pacto, a família, não é? Ela é cara dentro do pacto. Então, não faz sentido um casal, né, de cristãos reformados evitarem filhos. Né? Evitar por quê? Né? Então, é importante compreender que essa questão de evitar filhos, ela tem propósitos, objetivos que nada tem a ver com a fé, tá? Não tem nada a ver com a vida reformada, com a vida na aliança. Isso é algo exportado, vem de fora, certo? Anos atrás, eu preguei sobre essa questão dos filhos, né? Porque na época os casais jovens, né, eu estava realizando bastante casamentos na comunidade, né, todos muito jovens, e eu percebi que havia essa dificuldade de querer ter filhos. Então eu preguei, né? Quando eu preguei a respeito disso, fazendo também um trabalho apologético, que é em defesa, não é, dos filhos, não é, digamos assim, dos nascimentos. Então, graças a Deus, né, os jovens casais começaram, né, a desfrutar dessa bênção, né, e terem filhos. Então isso foi um grande privilégio para a comunidade, uma grande bênção em si, e eles estão amadurecendo com isso. Mas eu bati em alguns pontos importantes, né, com relação a isso aí, que foi, por que evitar filhos? Por que essa mentalidade moderna de evitar filhos? Né? Lá fora, as pessoas colocam filhos como se fossem um peso, uma dificuldade. Então, basicamente, os filhos, eles atrapalham nossos planos pessoais. Os filhos, eles são uma grande responsabilidade, não é? E estamos num mundo onde tudo é voltado para o eu. Você aprende, eu já citei psicologia, psiquiatria, qualquer coisa, não é, que inventam hoje, não é? E isso é colocado em tudo, não é? Em séries, em filmes, em músicas. A cultura, no sentido geral, ela tem cada vez mais levado as pessoas ao entendimento de que família não vale nada, família não presta, família não é necessário. Filhos, então, né? Para que filhos? Filhos só são um problema. Não é? Filhos não vão roubar a nossa liberdade, a nossa felicidade. Eu comecei a bater nisso. Então, a minha pergunta foi justamente essa, né? Por que vocês querem evitar filhos? Aí eu comecei a abordar. O que mais pesou do lado dos homens, por exemplo, foi a questão financeira. Então, a justificativa, então, mais uma vez, a justificativa, né? A razão não foi bíblica. Né? Esse é um ponto muito importante, né? A pessoa começa a querer andar por um caminho diferente e querer justificar isso, eu simplesmente pego a escritura, ó, vamos lá, me ensine com a Bíblia que ter filhos não é uma bênção e vocês podem ver como opção simplesmente não querer ter filhos.
não porque vocês têm algum problema de saúde, não porque Deus não concedeu, não é, esse dom para sua esposa, por exemplo, não é, mas porque simplesmente vocês não querem. Vocês têm saúde, vocês têm tudo, mas vocês não querem. Me mostrem na Bíblia, me ensinem agora pela Escritura. E é claro que as pessoas se calavam, né, é óbvio. Então eu comecei a questionar e eu pude perceber que a razão que os homens apresentavam, por exemplo, né, que pesava mais era a questão financeira. Né? A preocupação com, mas é porque eu não tenho uma estrutura, mas é porque eu não tenho, sei lá, condições financeiras. É muito caro, né, pastor? Tipo, ter filho é uma grande responsabilidade e, poxa, se eu não tenho condições financeiras, não é, suficientes para dar tudo o que eu acho que eu devo dar para um filho, então é melhor não ter. Né? Aí eu falei, caramba, se eu fosse pensar assim, minhas filhas não tinham nem nascido, né? Porque eu não sei o que é ter tranquilidade financeira. Né? Há anos atrás, décadas, né? Eu acabei deixando isso, claro, né? Deus providenciou isso para mim, né? Deixando a possibilidade de uma carreira acadêmica para me tornar um pastor. Né? E para isso, eu não assumi uma comunidade numa cidade grande que correspondesse à cultura onde eu fui criado. Eu tive um tipo de mudança de vida muito grande nesse sentido. Né? E claro que sofri por causa disso aí. Minha família também. Então nada foi fácil. Né? Nada foi fácil. Eu até lembro muito bem de quando a época para minhas duas filhas nascerem. Elas são hoje adolescentes, né? Tem uma de 14 a 16. Mas quando foi para a época do nascimento delas, né, nem fralda, roupinhas nós tínhamos, cara. Tá? A situação era tão difícil nesse sentido que não tinha nada, né? Então, eu posso dizer que eu não tinha nenhuma estabilidade financeira. Eu não poderia trazer garantias, certo? Mas isso não pesava, né? E a providência de Deus fica onde? Né? E a nossa compreensão de que Deus cuida de nós, de que filhos são uma bênção, fica onde? Né? Veja, eu não estou dizendo que nós tenhamos que ser irresponsáveis de jeito nenhum. Eu jamais ensinei isso para ninguém. Seja irresponsável. Não. Mas, ao mesmo tempo, não vai nascer um filho sem a vontade de Deus. Isso é um ponto importante que eu vou voltar depois. Tá certo? Isso é um ponto importante. Então, a questão financeira era uma desculpa, uma tolice, e eu pude combater, porque não faz sentido. Tá? Não faz sentido. As contas não devem ser determinantes nesse sentido, tá? Eu sei que isso pode colar muito para incrédulos, para quem não tem a Deus. Mas para nós que sabemos que Deus sustenta todas as coisas, não é? Como Cristo ensina em Mateus capítulo 5, não é? Não vai nos sustentar também? Não vai sustentar nossa família? Não vai nos guiar? Né? Eu sei o que é viver sem depender da força do meu braço, cara. Né? Eu não estou dizendo que as pessoas têm que ir por minha experiência. Não, é pela Escritura Sagrada, é compreender que Deus vai cuidar, Ele cuida, sempre cuidou, sempre vai ser o começo do mundo. Certo? Alguns inventavam desculpa de que o mundo está difícil. Olha, o mundo está difícil, para ter filho, botar a criança no mundo para sofrer. Quando é que o mundo foi fácil? Me diga. Era o meu questionamento, tipo, quando é que o mundo foi fácil? Eu não consigo entender, né? Eu acho que se você vai fazer uma comparação da nossa era, né, para eras passadas, né, você vai perceber que, logicamente, estamos muito melhores, né, do que os do passado, né? No passado você não tinha medicina avançada, você não tinha um monte de coisa, as pessoas morriam cedo, então, como assim, né? E se for por questões de problemas do mundo, o mundo se corrompendo, isso sempre foi desse jeito, desde o começo, desde quando o Adão caiu. Então, para de ilusão, né? Imaginar que só se pode, entre aspas, planejar ter um filho se você estiver no mundo ideal. Então você nunca vai ter. Então isso é desculpa. Não há razão bíblica para você fugir disso aí. E, finalmente, com relação às irmãs. Toca também nos irmãos, mas as irmãs especialmente, né? Uma ênfase maior nisso. Muitas, né, das irmãs, das pessoas, no sentido geral das mulheres, mas isso também às vezes afeta cristãs, né? De não quererem ter filhos, é porque elas são muito vaidosas, às vezes. Elas se acham muito bonitas e elas querem manter a sua beleza estética, não é? Manter o corpo bem feito, aquela coisa todinha, e elas associam a questão da maternidade como quase que uma destruição do seu corpo. Então, quando ela vê o exemplo de mulheres que engordaram, né, quando começaram a amamentar, por exemplo, não só o período da gravidez, mas mulheres que tiveram uma transformação
mudaram e não conseguiram voltar àquela forma tão jovial, não é, e bela, não é? E essas mulheres, às vezes, elas valorizam tanto o seu corpo e a sua beleza que elas sacrificam a bênção de ter filhos nesse sentido em nome da sua própria beleza. Então, o nome disso é vaidade, é egoísmo, tá? Aí eu bati nisso aí, tipo, nós somos cristãos, tá? Nós não devemos viver olhando para o nosso próprio umbigo, não. Não é o nosso coração, não é a nossa própria vida a coisa mais importante do mundo, não. Estamos aqui, não é, para expressar glória a Deus, para viver, não é, para o Senhor Deus, não para nós mesmos. Isso não é compatível com a nossa fé. Então, assim, de nenhuma maneira tem como um cristão se defender com relação a isso aí. Eu sei que alguns vão querer usar argumentos, mas eles não são bíblicos. Esse é o problema. E por isso, por mais que as pessoas queiram usar bastante lógica com relação a isso aí, mais uma vez, é um ponto que eu sempre bato aqui. Eu não vou me sujeitar a argumentos exportados, mas se eu tenho a Escritura Sagrada como guia. Se a Bíblia me ensina que ter filhos é uma bênção, sempre será uma bênção, então eu rejeito qualquer pensamento, qualquer filosofia, por mais que você me apresente números, mas eu vou rejeitar tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Eu não estou nem aí para o que as pessoas pensam. Ah, mas é porque eu conversei com não sei quem e o mundo de hoje, eu não quero saber do mundo de hoje. A nossa agenda não é a agenda do mundo, não. Nós somos cristãos. E esse tipo sei lá, aceitação do que o mundo fala, né? Isso já mostra como que os cristãos de hoje estão fracos, né? Como que a escritura está perdendo valor para muitos cristãos. Então, o ponto é esse, certo? Aí você pergunta também aqui, é pecado o controle de natalidade, né? E aí anticoncepcionais são abortivos, certo? Ou doutrina católica ser aberto à vida ou reformada. Isso é reformado, porque isso é cristão, isso é bíblico, né? Então, não tem nada a ver com ser católico, né? Não tem a ver com ser católico romano você ser aberto à vida de jeito nenhum, né? Ah, mas é porque no pensamento católico romano você não tem que ficar contando filhos, não, deixa vir. Eu vou bater num ponto, né, que tem a ver com a doutrina reformada e que vai mostrar para nós justamente o porquê que não faz sentido, não é, sermos fechados à vida, não é? Sermos, por exemplo, favoráveis a controle de natalidade nesse sentido. Não faz sentido isso para mim, sinceramente, tá? Mas pensando em abortivos ou anticoncepcionais, eu sei que esse é um ponto polêmico, meu irmão, e eu sei que o que eu vou falar aqui vai ofender talvez muitas pessoas que também são reformadas e que não vão concordar comigo. Problema, eu não tô nem aí, né? Eu não tô nem aí para isso, certo? Tô nem aí. É o meu canal pessoal. Quem não gostar, finge que não viu, né? Ou então nem assista. Entende? Eu não tenho. É o meu canal pessoal e, portanto, eu não tenho compromisso com ninguém particular nesse sentido, né? Nem instituição nem nada, né? É meu canal particular, certo? Então, quem gosta, assiste, quem não gosta, tchau. O ponto é esse. Então, anticoncepcionais são abortivos? Então, eu não consigo ver essencialmente a diferença de abortar a vida, que é literalmente matar a vida no ventre, e impedir a vida, que é o caso do anticoncepcional. Porque naturalmente a vida aconteceria, ok? Naturalmente a vida aconteceria. O anticoncepcional, ele impede, não é, que haja fecundação. Isso não é algo antinatural? Isso é algo antinatural, ou não é? É algo antinatural. Então, para mim, não há diferença de anticoncepcional para aborto. Sinceramente, não faz sentido para mim, entendeu? Não quer dizer que eu sempre pensei assim, quer dizer que os anos de estudo bíblico me levaram a amadurecer para esse lado, porque eu fui criado num contexto, antes de ser um cristão reformado, é claro, onde muitos conceitos mundanos, não é, eram aceitos na comunidade e estava tudo bem, não é? Antes eu não tinha essa compreensão reformada de família da aliança, de pacto, de filho ser uma bênção, e fui, durante um bom tempo, um pai irresponsável, mesmo sendo um pastor, porque eu não tinha princípios bíblicos de verdade. Né? A Bíblia era só um amuleto, na verdade, sagrado, um livro onde eu decorava seus versículos, mas não entendia e não aplicava na minha vida de verdade. Isso é muito comum no meu evangelho, que a realidade é essa. Mas depois de compreender, eu realmente pude notar que, cara, que diferença tem para
Uma pessoa é abortista. Abortismo é uma desgraça, é pecado, quebra do sexto mandamento. É verdade. Mas matar a vida no ventre e impedir a vida de acontecer, para mim, é a mesma coisa. Eu não tenho o direito de fazer isso. Certo? Eu não tenho o direito. Aí é que vem o argumento, para terminarmos esse vídeo, que é: mas pastor, se for desse jeito então, porque esse é o argumento que até cristãos reformados às vezes usam, e que para mim é uma tolice, uma palhaçada, porque são argumentos mundanos, não é? Eles não são argumentos bíblicos. Nenhum cristão reformado pode justificar esse posicionamento tolo, nenhum cristão na verdade, com a Bíblia, nenhum deles. Né? Nenhum deles. Ninguém pode. E o argumento é: mas pastor, se for desse jeito, se não usarmos anticoncepcional, se, sei lá, não fizermos alguma coisa, então vamos ter filhos adoidados aí. Vai nascer filho mais do que uma coelha. E como é que nós vamos sustentar isso? Você percebe? Todas as perguntas são perguntas incrédulas e mundanas. Elas não têm uma razão bíblica de ser. Né? Vai nascer filho adoidado e quem é que vai cuidar? A igreja não vai cuidar. Não é? É fácil dizer, é fácil falar, pastor, é fácil falar, mas quando vem um monte de filhos, nós somos cristãos reformados. Nós aprendemos, tá? Isso é um recado para quem é reformado e é a favor dessas palhaçadas mundanas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, tá? Nós somos cristãos reformados e, sinceramente, ficar com medo, tá, de que, por sermos contra o uso de anticoncepcionais, não é? Não preciso nem falar de aborto, porque isso aí não precisa nem tocar nisso aí. Mas por sermos contra o uso de anticoncepcionais, isso vai fazer com que haja, nesse sentido, não é? Nascimentos em massa, não é? O que não seria de forma nenhuma coisa ruim, mas houvesse um tipo de nascimento, né? As irmãs tendo filho todo ano, e as pessoas vão dizer: o mundo está complicado e não tem controle, misericórdia, como é que eu vou ter tantos filhos, etc. Como cristãos reformados, nós cremos que Deus é soberano, absolutamente. Ele não é soberano só quando me convém, né? Ele não é soberano somente na hora do debate teológico. Não, ele é soberano, independente se eu entendo isso ou não. Eu gostando ou não, ele é soberano. Nada acontece à vontade dele. Tudo depende dele, porque nós existimos nele e nos movemos nele. Paulo fala isso em Atos, né? Então, por exemplo, lá em Atenas. Então, veja, Deus é soberano. E se Deus é soberano assim, e ele é o Criador, me diga, tem como nascer alguém sem a vontade dele? Vocês acham que existe algum nascimento, não é, que não seja sancionado, não é? Existe alguém que não seja criado por Deus? Porque nós somos o meio pelo qual Deus cria. Deus criou, certo? Deus criou já. Ele não está criando, não é, como no começo. Mas ele criou e deu essa capacidade para o homem, junto com a mulher, proliferarem a sua criação, sendo que essa criação é o seu decreto. Então, ele está criando pelo processo natural que ele estabeleceu. Certo? Ele criou e ele está participando de tudo aquilo que ele criou. Ninguém está vindo, não é, como se fosse, por exemplo, algo descontrolado. Se eu creio na soberania de Deus, de que ele é soberano, não vai nascer ninguém fora da sua vontade. Deus não está contando a humanidade, entende? Ele não está contando. Eita, nasceu mais um. Ô anjo, faz as contas aí, não esquece não, viu? Vamos fazer um censo. Ele não está contando pessoas. Né? Todo mundo que nascer é criado por Deus. Tá? A realidade é essa, esse é o ponto aqui. Então não vai nascer mais do que Deus determinou. Essa é a realidade. Se eu sou um cristão reformado, eu vou poder confiar nisso. E aí eu não vou ter medo. Né? Eu não vou ter medo, porque em última instância, em última análise, só vai nascer se Deus quiser. Então, o Senhor, voltando à pergunta anterior, o Senhor acha que controle de natalidade é pecado? Sim e não. Controle de natalidade é pecado se o homem fizer.
Controle de natalidade não é pecado se Deus fizer, porque Ele é o dono da vida. Entendeu? E Deus já faz controle de natalidade. Ou são todas as pessoas que têm filhos? São? Não. Né? Tem mulheres que nascem estéril. Tem pessoas que não podem ter filhos realmente. Que não funciona. Não tem como, não receberam esse dom. Tá? Então, Deus mesmo faz o controle de natalidade. Ele é o Senhor, o governante do universo. Ponto. Tá? Esse é o ponto aqui. Certo? Eu espero que o vídeo tenha sido suficiente, meu irmão. Se por acaso ficou alguma ponta solta, se o irmão quiser desenvolver mais o assunto, nós podemos conversar mais, não se preocupe, né? Quando eu tiver tempo eu sempre estarei respondendo, mas eu espero que tenha sido suficiente para haver uma reflexão, né? Não só, claro, para o irmão, mas para outras pessoas também, para mostrar que se vamos nessa linha de argumentos filosóficos mundanos, né, as justificativas do mundo, nós estaremos também indo contra, muitas vezes, né, os princípios da palavra de Deus. Né, e não deve ser assim. Né, mesmo que, eu digo isso, mesmo para cristãos que são membros de igrejas reformadas. Eu vou ficar contra. Eu não tenho compromisso nenhum, veja. Como eu falo, né, a minha convicção de ser um reformado, eu ser reformado hoje é por uma questão de convicção. Eu não sou Maria vai com as outras. Não sou de jeito nenhum. Então, para mim é questão de convicção. Por convicção pessoal, eu sou um cristão reformado, porque eu creio realmente que a doutrina reformada é a mais fiel. Certo? Eu creio assim. É algo pessoal meu. Tá? E para mim é assim que um membro de uma comunidade, de uma tradição deve ser. Então é por convicção pessoal. Sendo assim, eu não tenho um compromisso, por exemplo, de fazer time. Tá? Não tem negócio de time, não. Ah, mas é porque... Não quero saber. Mas se o senhor ficar contra, isso vai ser algum tipo de prejuízo, vai causar alguma polêmica. Problema, cara. Né? Nós temos que ser honestos com relação à nossa fé. Então eu realmente... tenho essa convicção e às vezes a minha posição vai acabar ofendendo membros de igrejas reformadas, pessoas que se dizem calvinistas, pessoas que dizem que são confessionais, mas né, quando convém, e eu vou bater nisso aí sempre. Porque para mim não faz sentido. Tá? E você sempre contra. Né? E, como eu falei, minha defesa vai ser a Escritura. Me mostra o ensino, né? O ensino bíblico a respeito disso, de quando Deus tratou filhos para o povo da aliança, né, como se fosse uma maldição ou como se fosse algo que pode ser evitado. Não, né? Nós aprendemos que do começo ao fim da história, Deus é o governante, nada acontece à vontade dele, ninguém não escapa do seu controle, ele é soberano e ponto final. Portanto, não vai nascer um ser humano a mais fora do controle de Deus. Né? Nenhum. Tá certo? Então valeu. Quem está chegando agora no canal, se inscreve se não for inscrito, beleza? Obrigado pela paciência de vocês, um vídeo um pouco longo, né? Já quase 30 minutos aqui. Mas se inscrevam no canal, marquem um sininho, deem um joinha nesse vídeo se vocês gostarem do assunto também, certo? E, é claro, né? Compartilhem, espalhem, desenvolvam o assunto porque é importante, tá bom? Valeu!